Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Fique à vontade, abramos os nossos corações. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Ajude o nosso canal a crescer. Eu preciso muito de vocês. Compartilhe o nosso canal. O nosso endereço aqui é o Clovisman. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apoli Oficial. Clovis Apoli Oficial. Lá no Instagram e aqui no YouTube, Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Estamos conversados? Já deixou seu graça e paz? Muito bem, faça isso agora. Se não o fez, deixa aí seu graça e paz, sua saudação. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 8, vamos fazer o capítulo 8 hoje, esse texto fenomenal. Nós estamos lendo esse texto e trazendo para nós algumas lições. Não é o intuito, nem é possível aqui a gente se aprofundar muito nesse texto, tá bom? Nós estamos tirando alguns apontamentos para as nossas vidas, para o nosso tempo. E é um texto atualíssimo. Eu tenho ficado espantado com esse texto. Já li Isaías algumas vezes, 2, 3 vezes, esse livro inteiro, e cada vez que eu me deparo com esse texto, eu fico encantado. É fenomenal o texto do profeta Isaías, não só pela ligação que ele tem com o cumprimento messiânico, com o seu cumprimento em Cristo Jesus, mas o texto é de uma atualidade fenomenal, tá bom? Vamos para o texto. Eu vou ler o texto na linguagem de hoje para melhor compreensão. E na hora que a gente for comentar, vamos pegar as palavras da versão atualizada, tá bom assim? Diz assim o Isaías capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela em letras grandes o seguinte: Maer Shalal Haas Baas. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Shalal Hasbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria, o reino norte. O Senhor falou comigo de novo e disse: este povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé. As águas calmas do riacho de Siloé. E está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem este povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais, de todos os rios que desembocam nele. Eles rejeitaram o riachozinho, as águas calmas de Siloé. Eu vou levantar as águas correntes do Eufrates. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobre tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo, as suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. Deus está conosco, seremos salvos. Deus está conosco, vamos ser derrotados.
O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores, aos meus discípulos, que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, serei também uma pedra e uma rocha que fará com que o povo de Judá e de Israel tropecem e caiam. Eu vou ser salvação para vocês e vou ser perdição para eles. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu, o Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião e nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho, aquelas meditações orientais, sabe? Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos, mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimentos e escuridão, trevas e angústias, porém não poderão escapar delas. De novo nós temos a menção aqui do Deus conosco, do Emanuel. Nós temos aqui duas vezes, embora apareça com outra palavra aqui, a menção do Deus Emanuel que nós comentamos ontem. Esse é o texto então que nós temos para essa manhã. Isaías, este capítulo 8 para a nossa meditação. Isaías 8 tem como tema: a quem você ouve quando tudo está em crise? Quem nós ouvimos quando tudo está em crise? A verdade central que nós temos aqui no capítulo 8 é o seguinte: Deus fala, Deus dirige, Deus é refúgio seguro para quem confia nele. Qual é o problema que nós temos aqui que o profeta vai atacar? O povo está rejeitando a voz de Deus e está buscando segurança em outras fontes. É isso que está acontecendo aqui neste capítulo 8. Lá no capítulo 7, nós vimos o medo dominando o coração do rei Acaz. Agora, neste capítulo, nós vemos o resultado disso, desse medo dos inimigos. Quando alguém não confia em Deus, começa-se aí a procurar outras vozes. Você confia em Deus? Então, se importa com a voz de Deus. A pergunta central que nós devemos fazer aqui é a seguinte: quem está nos influenciando? Quem está influenciando nossas decisões? A voz de Deus ou as vozes ao redor, as vozes periféricas? Quem está te influenciando? Quem está nos influenciando? A voz de Deus ou as vozes ao redor? A primeira lição que nós temos aqui é o seguinte: um sinal de juízo. Deus manda a Isaías dar um nome profético ao seu filho, e esse nome é juízo, que é o Maher Shalal Hashbaz, que significa rápido para o despojo, veloz para a presa. Isso aponta para algo urgente. O juízo é um sinal de Deus, o juízo está chegando e está chegando rapidamente. Antes que a criança cresça, a Síria cairá. Essa é a mensagem. Israel será derrotado antes que a criança cresça. É rápido. O que Deus fala acontece no tempo certo. O que Deus diz acontece no tempo de Deus. Não adianta choramingar. Uma outra lição
É o seguinte, o povo aqui está rejeitando as águas tranquilas, que quer dizer o quê? Está rejeitando o Senhor Deus. Então Deus diz o seguinte, já que o povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, rejeitaram as águas mansas, rejeitaram a direção tranquila de Deus, que é o significado aqui, a direção tranquila de Deus. Então o povo vai confiar na Síria, na força humana. É isso que vai acontecer? Então o Senhor Deus responde, eu trarei sobre vocês isso que vocês querem, as águas correntes do rio Eufrates. Não querem as águas mansas? Receberão correnteza. Rejeitaram o cuidado suave do Senhor Deus? Receberão juízo intenso. Rejeitaram o cuidado do Senhor? Receberão juízo. Quem rejeita a direção de Deus enfrenta as consequências de suas escolhas. Entendamos isso. Rejeitamos a direção de Deus, vamos experimentar as consequências. Aqui aparece de novo o Emanuel, Deus conosco em meio à crise. Mesmo no cenário de juízo, aparece outra vez o Deus conosco. Aparece de novo o Emanuel. Isto mostra para você, mostra para mim, mostra para nós algo poderoso. Mesmo quando o povo erra, mesmo quando o povo falha, Deus ainda está presente. Deus conosco. A partir do versículo 8, 9 e 10. E vem uma declaração intensa. Tomai conselho com quem vós quiserem, mas estes conselhos serão frustrados, porque Deus está presente. Nenhum plano prevalece contra Deus. Vocês podem ser aconselhados por Salomão. Não prevalecerá, não prevalecerá. A outra lição é o seguinte, temer a Deus e não aos homens. Temam a Deus e não aos homens. Deus orienta agora o Isaías, não temam o que os homens temem. Não temam o que os homens temem. Aqui está o coração desse capítulo 8. O povo teme inimigos. Deus manda temer a Ele. Ao Senhor, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso temor. Deus sempre será o santuário, sempre será o nosso refúgio. Esse mesmo Deus que é refúgio para mim e para você, ele se coloca como pedra de tropeço para outros. Tudo depende da resposta do nosso coração. Como você vai responder? Vai temer a Deus ou vai temer os inimigos? Quem nós temeremos? Quem nós temeremos? Vamos guardar a palavra ou não? O profeta diz, guardarei o testemunho e esperarei no Senhor. Guardarei a palavra e esperarei no Senhor. Mesmo em meio ao caos, o profeta decide permanecer firme na palavra, confiar no Senhor, depender do Senhor. Isso mostra o quê? A fé verdadeira não depende das circunstâncias. A fé genuína, a confiança genuína independe das circunstâncias. E aí vem o perigo de buscar outras vozes. O povo começa a buscar outras vozes. Aí aparece a palavra médiuns aí no texto, vocês viram? A palavra adivinhos, a palavra consultar, a frase consultar espíritos. E aí Deus responde, não consultará o povo ao seu Deus? O povo de Deus, o povo de um Deus não consultará esse Deus? Aqui está um erro grave. Trocar a voz de Deus por outras vozes. Como é que um povo de um certo Deus pode buscar um outro Deus? E aí o texto fala de angústia, de escuridão, o texto fala de desespero como consequência de buscar outras vozes. Quem rejeita a luz de Deus caminha em trevas. Esta lição está clara aqui. Rejeitou a luz de Deus, vai caminhar em trevas, vai viver em trevas. É como alguém perdido em uma estrada à noite. É a mesma coisa. Existem duas opções: seguir o GPS confiável da palavra, o GPS confiável dos testemunhos, ou vozes aleatórias, pessoas ao seu redor.
Se escolhermos vozes erradas, vamos nos perder ainda mais. Vamos nos perder ainda mais. Você vai confiar no GPS do testemunho de Deus, da palavra de Deus, ou no GPS das vozes periféricas? Isaías 8 é extremamente atual, é atualíssimo, é para os nossos dias. Vivemos cercados de vozes, não vivemos? Redes sociais, tantas opiniões, influências, conselhos, mas nem toda voz, por mais madura que seja, vem de Deus. Nem toda voz, por mais salomônica que seja, vem de Deus. Rejeitar a palavra traz confusão. Quando a Bíblia, quando a palavra, quando a Escritura deixa de ser referência, tudo se perde, meu irmão. Você pode ser moderninho, nada vai adiantar. O temor define nossas decisões. Eu sempre vou obedecer aquilo que eu temo. Eu sempre vou obedecer aquilo que eu temo, que você teme, que nós tememos. Deus ainda é refúgio. Deus ainda é proteção, mesmo em meio ao caos, às guerras, às calamidades. Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo abrigo. Nós dependeremos de quem? Quem você tem ouvido mais? Quem você tem ouvido mais? Deus ou o mundo? Suas decisões ou as decisões da palavra? Você busca a direção em Deus ou em outras fontes? Em quem nós buscamos? De quem nós dependemos? Em quem você confia? Hoje, através desse capítulo 8, Deus está chamando. Não temam o que o mundo teme. Não temam o que o mundo teme. Voltem-se para a minha voz. Confie na minha palavra. Dependam da minha palavra. Talvez nós estejamos confusos neste tempo, pressionados nesse tempo, mas hoje é dia de decidirmos qual voz nós vamos seguir, porque a voz está aí, qual voz nós vamos seguir? E isso aponta para Cristo. Isaías 8 apresenta Deus como refúgio, mas também apresenta Deus como pedra de tropeço. E isso se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para quem crê, salvação, é o que está escrito no Evangelho. Para quem rejeita, é tropeço. Para quem crê, salvação. Para quem rejeita, é tropeço. Cristo é a palavra viva, a verdade absoluta, o único caminho seguro, a exata expressão do ser de Deus, diz o escritor aos Hebreus. A exata expressão do ser de Deus, Cristo Jesus, o Deus conosco, que nunca vai mudar. Isaías 8 nos ensina, Deus fala e cumpre a sua palavra. Ensina que rejeitar a Deus traz consequências terríveis. O temor define nosso comportamento. Nem toda a voz deve ser ouvida. A palavra de Deus é o único guia seguro. Cristo é o nosso refúgio. Ou também pode ser pedra de tropeço. Cristo Jesus é o nosso refúgio, mas pode ser pedra de tropeço. Confiaremos ou não confiaremos? Dependeremos ou não dependeremos? Esse é o texto, essa é a palavra. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participar conosco. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem ir muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.